Boa noite, espero que todos estejam conectados com uma boa internet e podendo assim desfrutar desse momento junto. Mais um culto de oração online. Quem acreditava que nós chegaremos a esse ponto, né? Mas até essa situação em si tem muito a nos falar quanto é desejável estar na casa do Senhor e quantas vezes muitos de nós ignoramos essa realidade. E essa realidade, no entanto, que faz toda a diferença, estarmos juntos, estarmos unidos como povo de Deus. Meus amados, vamos orar para pedir a Deus a sua graça sobre os próximos momentos, para que Ele nos dirija e seja conosco, abrindo nosso coração, nosso entendimento para a sua vontade e nos despertando para aquilo que Deus tem como vontade para cada um de nós. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, agradecemos pela sua providência, através de qual o Senhor cuida de cada um de nós da melhor forma possível. Nós somos gratos pela possibilidade de transmitir os nossos cultos online, as pessoas assistirem e louvar ao Senhor, sendo nutridas com sua palavra, sendo orientadas. Pedimos que o Senhor preserva uma boa qualidade de internet para todos nós, para que assim desfrutamos desse tempo conjunto. Abençoe a sua palavra, lida, exposta, abençoe nosso tempo junto. O Senhor seja gracioso para conosco e o Senhor seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, vamos cantar o hino 28. Tuas obras te coroa como honrado de esplendor, astros, anjos, céus entoa, hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, mestres, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, em vencendo Cristo ao mundo, a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és do bem inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até final. Amém? Amados, vamos orar para o nosso país nesse momento delicado, onde os números nos parecem preocupantes, onde as medidas de segurança pública, de segurança devido à saúde, são cada vez mais rígidos. Há pouco tempo, hoje mais exato, uma cidade que está sendo fechada, de receber pessoas de fora, a não ser com uma autorização. Também João Pessoa,
e outros lugares estão fechando cada vez mais. E isso é uma situação, obviamente, não esperada. Todos nós desejamos e esperamos que as coisas melhorem depois de um tempo, mas, ao que parece, as coisas se agravaram um pouco. E o fato é que nós não sabemos quanto essa onda, ou nova onda, ela vai demorar. Ao mesmo tempo, presenciamos certos conflitos políticos e conflitos esses, situações essas, obviamente, que interferem mais ainda na situação econômica do país, como também fria o governo, de certa forma, em seu avanço e também em fazer alguma coisa para o país, porque há outras preocupações junto também. Então vamos orar para que Deus tenha misericórdia do nosso país em todos os sentidos nesse momento. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor por sua graça e em Ti, em sua graça, em sua atuação misericordiosa que nós depositamos a nossa esperança, para que o Senhor atue e abençoe esse país, que é batido de todos os lados, já vem vindo enfrentado uma crise econômica não fácil, uma corrupção tremenda, e agora está se lidando com essa pandemia junto a outros países, que agravou mais ainda a situação econômica, política, social. Também nos lidamos com confrontos políticos de poder, com corrupção, com má-vontades, enfim. E isso com certeza está danificando cada vez mais o país. Por isso pedimos que o Senhor intervenha, que o Senhor traz tempos de paz, tempos de arrependimento na vida do povo, que o Senhor opera arrependimento na vida das pessoas do Brasil, dos políticos, enfim, das pessoas se voltarem para Ti, buscarem na Sua face e entender a Sua misericórdia. Pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia desse país para que ele não desabava de vez e que as pessoas não entrem em caos social, e pedimos que tenha misericórdia das pessoas, que o Senhor opera para que os governantes encontrem e trabalhem para encontrar as melhores soluções para as crises atuais. Pedimos que o Senhor dê condições aos governos investirem em leitos para os hospitais, eventualmente novos hospitais, usar os recursos para esse fim e não para se beneficiar ou beneficiar outras entidades. A longa corrupção do coração dessas pessoas se intervenha. Que é lamentável perceber que em meio da crise a insensibilidade de alguns é tão grande que tenta se beneficiar daquilo que não é deles e que poderia propiciar possibilidades de atendimento para pessoas que precisam. A corrupção do homem é tão grande que não tem limite. Por isso pedimos a sua intervenção e que faça esses homens temer ao Senhor. Atinge com a sua mão a vida dessas pessoas para que eles temem ao Senhor e não coloque a mão naquilo que não é deles e que possa beneficiar o povo. Tenha misericórdia desse país para que ele consiga encontrar os meios para se levantar e para as pessoas terem o seu sustento. Pedimos que o Senhor proteja o país de escândalos, de roubos, de criminalidade, de outros aspectos que possa vir junto a essa crise a crescer mais ainda. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, que já registrou casos de contaminação, proteja os nossos idosos, proteja também o nosso estado, que já está no limite do atendimento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e daqueles que estão em cargos de trabalho essencial, para que eles façam com diligência os seus trabalhos. Nos entregamos nosso país nas suas mãos, como também pedimos a sua misericórdia sobre outros países que vêm sofrendo, principalmente para aqueles países mais pobres que, além da crise, são desprovidos de recursos e, uma vez com isso, a própria crise tem efeitos colaterais mais graves. Que o
o Senhor seja misericordioso para com todos e faça que por meio dessa ocasião o seu Evangelho seja pregado e cada vez mais pessoas se voltam para Ti. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Também gostaria que nós unimos nossas vozes em orar pela igreja. Eu diria que um dos grandes ganhos desse tempo todo é se a Igreja de Cristo ela registra um verdadeiro avivamento e se a Igreja de Cristo volta diferente desse isolamento. Se a Igreja de Cristo entende sua missão, prioriza isso e se envolve com tudo nisso. E esse é um dos segredos para que podemos beneficiar de melhores em nossa sociedade, em nosso mundo, mediante a missão da Igreja, entregação do Evangelho e investir naquilo que Deus a colocou a investir. Portanto, vamos orar por isso. Tem movimentos que se unem para orar por um avivamento. Eu soube que um pastor ex-veterano de guerra, de 95 anos, nos Estados Unidos, ele uniu-se, eu não estou enganado, mais de 100 mil pessoas que se juntam a ele em orar por um avivamento em favor da igreja. Então vamos nos unir a outros grupos que vislumbram com isso e pedir isso. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, oramos em favor da sua igreja que foi ganha por Cristo com seu próprio sangue. E igreja essa que recebeu uma missão gloriosa de fazer discípulos de todas as nações, de apresentar o Evangelho, resgatar homens para Ti que viverão assim para a Sua glória. Homens esses que pode ser sal e luz da terra. Que o Senhor abençoe a Sua igreja em sua missão e traga um verdadeiro avivamento nas nossas vidas, na nossa própria igreja aqui em Rio Tinto, na igreja brasileira como um todo, e na Sua igreja em sua totalidade no mundo. Que o Senhor nos dá um profundo arrependimento dos nossos pecados e que voltemos para Ti, buscamos a Sua face, intensificamos a nossa comunhão com o Senhor e que o Seu reino seja a nossa prioridade, que voltamos essa crise investindo no Seu reino, não olhando para a crise em si, nem fazendo disso uma desculpa para que nós investimos em nós mesmos. Que Seu nome seja para nós prioridade e que lutemos para isso. Que o Senhor abençoe Sua igreja nesses tempos, fortalecendo, ensinando, preparando para mais uma grande missão, para uma grande fase de missão depois dessa pandemia. Que o Senhor seja gracioso com seus servos, com seus pastores, a ensinarem e aproveitar esse momento para preparar a sua igreja como é devido. Que o Senhor os protege também da contaminação e aqueles que foram contaminados, que o Senhor lhes conceda graça para serem recuperados. Que o Senhor seja com sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria, de modo mais específico, orar por alguns líderes que foram, de certa forma, afetados e é preciso que nós oremos por eles. Lembra-se que Deus tem muito a nos ensinar quanto o dever do cristão de sustentar as mãos dos obreiros em todos os sentidos para que eles façam a sua obra. Muitas vezes houve uma negligência quanto ao cuidado, o respeito que deve se ter com aqueles que Deus os chamou para esse ministério de liderar. Às vezes a autoridade deles não foi respeitada, não é respeitada, cada um faz o que quiser. Hoje em dia o pastor pode falar, as pessoas ouvem, entra por uma orelha, sai por outra. Então existe uma situação um pouco delicada quanto a isso. No entanto, os homens de Deus, mais do que nunca nesse momento, fazem um trabalho extraordinário e essencial para a vida de cada um da igreja, para a vida da igreja, para a saúde da igreja, para você mesmo, que ministra ao seu coração, tenha cuidado para que você receba o que precisa para andar em paz e alegria com Deus e fazer face a essa crise. E na ausência desses líderes,
que nós podemos perceber a importância do seu trabalho, só que quando eles não são, ali é tarde demais. E eu gostaria de orar nesses momentos pelo Jack Larson, que é um dos grandes homens que eu conheço, talvez um dos maiores homens na cristianidade que eu conheço, que eu admiro muito, é meu mentor, meu amigo pessoal, a minha família e diretor do programa de restauração do WBA. Aliás, quem, não posso dizer inventou, porque não é uma invenção, mas quem trouxe esse projeto à tona. Então, um grande homem de Deus que tem muito ainda a oferecer, e ele está doente. Nós não temos a confirmação exata de que se trata. Hoje tivemos uma reunião com a WBA, mas ainda não temos informações exatas, a não ser que desde domingo, sábado à noite, não está passando muito bem, está muito cansado e tudo mais. E, por precaução, ele fez segunda-feira, ontem, o teste para coronavírus e espera o resultado em 3 a 5 dias para chegar, para que tenha uma resposta. Enquanto isso, nós oramos por ele. O filho dele, Jonathan, um dos 4 filhos que ele tem, ele já respira com a ajuda de um tubo de oxigênio, então ele é uma pessoa de risco. O próprio Jack é diabético e tem 71 anos, a sua esposa também é de idade, então a família inteira é um grupo de risco. Então é preciso que nós oremos para que Deus os proteja da contaminação desse vírus ou de outros males e ajude a recuperação do Jack. O próprio domingo ele não fez nenhum dos grupos que ele tinha, de qual eu faço parte também, nos Estados Unidos, cancelou os 2, e posso dizer que, claro, Deus sabe tudo, o dia de cada um, mas posso dizer que caso que Deus decide levá-lo, seria uma grande, sentiremos muito falta e seria uma grande perca para nós. Mas claro que Deus tem controle de tudo e Ele sabe o melhor. Mas cabe a nós orar para o favor e a graça de Deus em favor do Jack. Também Ronaldo Lidório, junto com sua esposa, testaram positivo para o coronavírus. Eles estão em Manaus, pelo menos essa foi a última informação que eu teve. E precisamos orar por eles. E além deles, obviamente, tem outros líderes que eu não os conheço, mas com certeza eles existem e que estão se confrontando com esses problemas. Então é preciso que orarmos, principalmente para esses que todos vocês os conhecem de certa forma, e orar por outros. E com isso incentivo os irmãos a orarem pelos seus líderes, mantendo em oração a vida deles. Porque, embora pareça fácil estar em casa e transmitir, o trabalho que Deus nos entregou é, no entanto, essencial. Então vamos orar. Nos Pai nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela graça que o Senhor deu à sua igreja, também concedendo a elas líderes que te representam, através de qual o Senhor guia o seu povo, o alimenta, o direciona. Nós sabemos que muitos desses também foram afetados nesses tempos e pedimos a sua graça sobre eles, para todos aqueles que sofrem de alguma forma com a contaminação desse vírus, para que eles sejam recuperados plenamente. E proteja as suas famílias, suprindo suas necessidades em todos os sentidos. Oramos de modo especial pelo Ronaldo Lidório e sua esposa, que testaram positivos, estão em Manaus. Que o Senhor seja misericordioso para com eles, para que eles possam ser curados plenamente e desfrutar de boa saúde. Abençoe também o Jack Larson, que o Senhor seja misericordioso com ele. Nós ainda não sabemos o resultado do teste, mas o Senhor o sabe de antemão. Por isso que nós pedimos a sua graça para que ele seja isento desse vírus em seu corpo, tanto ele quanto sua família. E se porventura o Senhor aprovou que ele tenha esse vírus, que o Senhor concede uma graça maior ainda, de que ele seja recuperado, seja curado e não tenha complicações maiores. Como também pedimos que o Senhor proteja Jonathan e a Kathy, a esposa do Jack, da contaminação. Nós sabemos que Jonathan
ele já está respirando com a ajuda de um tubo de oxigênio, tem problema de respiração, de diabetes e outros. Então pedimos a sua graça sobre essa família, que o Senhor seja com eles, dando conforto, dando alívio em sua saúde e ficando com eles em tudo que precisa. Nos pedimos e oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus amados, eu gostaria que agora nós nos focamos na palavra de Deus, abrindo assim a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulos 19, onde nós vamos ler de versículo 1 a 7, que é o texto de fato que discorremos em cima dele no domingo. Atos de Apóstolos, capítulo 19, de versículo 1 a 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo posado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que creste naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizaram. Era ao todo 12 homens. Amém. Como nós já falamos no domingo, é um dos textos mais polêmicos do livro de Atos dos Apóstolos, um texto que levou muitos teólogos a estar em contradição, mas, no entanto, um texto que Lucas fez questão de colocá-lo dessa forma, aí pela providência de Deus, para o benefício da igreja. Portanto, a nossa preocupação é ver como esse texto se encaixa em tudo que Atos dos Apóstolos quer nos dizer, quer nos transmitir. Paulo, ele estava voltando da sua jornada em Jerusalém. Ele tinha visitado Jerusalém, Antioquia também, parece que ficou lá por volta de 6 meses, e nesse período ele deixou algumas pessoas, colaboradores seus, para trás, como Aquila e Priscila, em Éfeso. Enquanto isso, apareceu um judeu, um Apolo, homem esse que era forte nas escrituras, eloquente e tudo mais, mas que não conhecia de perto o Evangelho de Cristo. Sabia sobre Cristo, que era o Messias, e a gente creia que ele tinha esse conhecimento devido a discípulos de João, e ele conhecia, portanto, o batismo de João. E aí Priscila e Aquila o leva do lado e começa a investir na vida dele para que ele conheça o Evangelho por completo. E depois disso, ele se fortalece, a gente percebe o dom dele evangelístico, ele vai para a região da Acaia, e mais do que isso, ele vai para a capital da Acaia, no Corinto, e ali ele fortalece os cristãos, e mais tarde a gente percebe que ele teve uma influência muito grande naquela igreja. E enquanto Apolo, veja como o texto ele quer manter Apolo em foco por um momento, enquanto Apolo estava trabalhando em Corinto, estava lá, Paulo, por outro lado, ele chega ao Éfeso, de onde Apolo saiu, e ali encontra outros discípulos. Parece que havia uma certa migração. Éfeso já fora uma cidade transitória de grande comércio, de encontros marítimos com encontros terrenos, e onde se fazia troca de mercadoria e tudo mais. Então, era uma cidade muito conhecida, muito próspera, que não durou dessa forma, no entanto, devido a alguns problemas naturais. Mas, contudo, havia um grupo de discípulos. Lucas os trata como discípulos. Nós não sabemos se Lucas os trata como discípulos por razão de eles, de certa forma, participar das reuniões em Éfeso enquanto Paulo chegou, ou talvez Lucas vê a história de trás para frente,
devido à aceitação posterior deles a Jesus, porque você tem que entender que quando Lucas escreve essas coisas, todas elas já aconteceram. Então, Lucas não só sabe o que estava antes do evento, como depois dele, porque Lucas escreve depois dessas coisas terem acontecido. Então, Lucas tinha em vista o fato que eles receberam Jesus, foram batizados e tudo mais. Então, talvez essa é outra razão pelo qual Lucas já trata eles como discípulos, tendo em vista o que haveria de ser. Seja lá como for, Paulo faz uma pergunta para verificar quanto à fé deles. E é interessante, meus irmãos, essa pergunta, porque, de certa forma, se você os trata como discípulos, se eles tinham certa familiaridade com as escrituras e tudo mais, a gente, muitas vezes, no nosso tempo, que é diferente, no entanto, a gente já ignora a importância de outros assuntos. Já está na igreja, já vem de outra igreja, já estou tudo lá, está crente, está salvo por natureza. Mas Paulo não tratava assim as coisas com tanta facilidade. Não é porque tinha uma aparência, tinha um conhecimento, tinha uma certa afinidade com os cristãos que necessariamente eles eram cristãos. E Paulo faz uma pergunta de fundamento para perceber se esses homens, no entanto, conheciam de fato a Cristo e o seu Evangelho. E pergunta ele: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E essa pergunta surpreende. É claro, a gente não faz naturalmente essas perguntas para as pessoas. Naquele tempo é essencial por outro motivo, porque a presença de Espírito Santo na vida das pessoas naquele tempo era tão óbvia e era tão essencial para definir que a graça de Deus estava com aquelas pessoas. Até porque até então os gentios não eram participantes da graça de Deus, e não era esse entendimento que os judeus teriam. Então, cada vez que o Evangelho penetrou no mundo gentílico, de certa forma Deus provou a sua graça com eles através desses sinais, de modo que os de Jerusalém entenderam que o Evangelho não era só para os judeus, mas também para os gentios. Então a questão do Espírito Santo era muito pesada, muito importante para aquele tempo, e a sua manifestação externa. E Paulo também deveria averiguar aqueles que iriam compor a igreja de Cristo. Lembra-se que haveria de ser uma passada da reunião para a sinagoga, da reunião dos cristãos. Até então, em certas regiões, essas coisas andavam junto. Aqueles que convertiam, no entanto, participavam também da sinagoga. No entanto, os cristãos, eles têm um diferencial. Principalmente aqueles que eram judeus, não era somente judeu, mas ele era um que tinha Espírito Santo. E nem todos que iam na sinagoga eram cristãos convertidos que tinham o Espírito Santo. Então, Paulo faz claro essa diferenciação. E talvez pergunta nesse contexto, ela não só está estranha, mas só estranha, no entanto, para eles. E mais estranho ainda é a resposta deles. Que eles dizem, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha, dizer que não sabia, que não fui, que não tem é uma coisa. Dizer que não sabia nem que existe um Espírito Santo, aí já a coisa tem uma proporção maior. E isso deixa o apóstolo Paulo, e qualquer um de nós deixaria perplexo. Como assim, discípulo, você conhece uma coisa, fui batizado, como que é isso? Você não sabe nem que existe Espírito Santo, porque não percebeu uma coisa, mas nem que existe. Então isso foi muito longe. O que nos leva a entender que essas pessoas, de certa forma, não eram judeus, e eram gentios convertidos no judaísmo, e aceitaram o arrependimento como a mensagem de discípulos posteriores de João, e que, portanto, esses discípulos, ou por não saber, não ter investido também nisso, também não pregou a respeito de Jesus, do batismo de Jesus, e falou sobre arrependimento, e, portanto, a questão do Espírito Santo passou sem ser observada. Isso explicaria, de certa forma, a ignorância dessas pessoas. Se fosse, portanto, discípulos mais próximos de João, pessoas que já estavam
que ouviu de primeira mão de João as coisas, seria um pouco estranho, no entanto, porque João falou de Espírito Santo, João era conhecido que o Espírito de Deus pousou sobre ele, ele falou de Jesus, então seria um pouco estranho, eles não têm nenhum conhecimento sobre isso. E é por isso que Paulo pergunta, então, se vocês nem pelo menos sabem disso, então vocês foram batizados como? Talvez essa pergunta estranha para o Paulo por outro motivo. É possível que Paulo tratou eles como discípulos pensando que eles realmente sabiam de Jesus e tudo mais, mas que por algum motivo esse processo não foi finalizado. Mas quando Paulo percebe que eles nem sabiam da existência, não cria a existência do Espírito Santo, ele então pergunta como que o batismo foi possível, então como que vocês foram batizados? E aí ele percebe de fato que ele só sabia do batismo de João, que era o batismo referente à questão do arrependimento. Então Paulo percebe a situação deles, que esses homens de fato estavam no caminho da salvação, mas esse processo parou, vamos dizer, no metade. Então Paulo leva a questão dali adiante e começa a falar do ministério de João, do arrependimento, e logo depois ele entra para falar do ministério de Jesus, do evangelho de Jesus. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo para o povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Então, eles mostram que o batismo de João, de qual você está falando, o próprio João apontou para que cresces no que vinha depois dele. Então, o que eu estou apresentando agora é exatamente aquele que vem depois de João, em que vocês de fato devem crer. João preparou o caminho para isso, vocês se arrependeram, isso já está um caminho preparado, mas agora vocês precisam ouvir do Cristo Redentor. E o que nós percebemos é que, de fato, eles ouviram sobre isso. Paulo prega a respeito de Jesus. O texto ele não é exaustivo de dizer o que Paulo disse ou não disse, mas o fato é que eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, imediatamente, eles creram em Jesus. E eu acredito que Paulo teve uma certa exposição sobre Jesus, embora o texto ele é vago quanto a isso, mas deixa implícito. E após isso, eles crendo em Jesus, foram batizados, e assim Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e no caso deles, como ele já nem sabia da existência do Espírito Santo, eu acredito que isso foi um motivo a mais pelo qual aprove a Deus que eles falaram em língua e profetizaram, quer dizer, tiveram uma manifestação do Espírito Santo na vida deles, extraordinária, sobrenatural, que creio eu que fortaleceu a fé desses homens até na crença do Espírito Santo, não somente em Jesus. Porque lembra-se, eles nem sabiam que existia um Espírito Santo. Então creio eu que isso foi importantíssimo para eles e para o que havia de ser a partir daquele momento. E a Bíblia fala que era mais ou menos 12 homens. Isso nos leva à ideia que poderia ser futuros obreiros e líderes da igreja, então acredito que a experiência deles foi importante. E uma das aplicações que nós podemos fazer nesse texto é uma prática que temos, no entanto, na nossa igreja, talvez nem sempre a usamos, mas de modo geral é uma prática, porque quando vêm pessoas novas na nossa igreja, seja do mundo não cristão, seja de outra igreja, seja ela presbiteriana ou de outra denominação, nós temos um costume de ter uma sala preparatória para o recebimento dessas pessoas, seja por transferência, seja por batismo. E nessa sala eu faço questão de apresentar de novo o Evangelho. Além de apresentar outras coisas concernentes à igreja, vai apresentar o Evangelho. Porque apesar de você pensar ou supor que essas pessoas conhecem o Evangelho, e pode ser que eu conheça, sendo advinda de outras igrejas, no entanto, nós não podemos nos basear nessa suposição. Nós não sabemos como as pessoas ficaram membros das igrejas, nós não sabemos em que elas acreditaram de fato. E a gente precisa ir na cerne e se certificar que essas pessoas que vão acabar de entrar, se Deus quer, na igreja, elas conhecem o verdadeiro Evangelho. E esse foi o ímpeto de Paulo.
Ele foi direito ao cerne, vocês têm o Espírito Santo. Então, creio eu que as igrejas, elas devem filtrar bem a entrada de pessoas da igreja e não simplesmente andar no pressuposto que está tudo ok. Mesmo vindo de igrejas presbiterianas. Com isso, a gente não quer desconfiar das pessoas, mas ao mesmo tempo, precisamos ser precavidos e precisamos tratar com seriosidade. Porque no meio evangélico, a grosso modo, a gente sabe que tem muitas pessoas que não foram nem nascidas de novo. Então as igrejas têm muitos problemas por muitas vezes facilitar a entrada de pessoas. Hoje pessoas se batizam com tanta facilidade e tudo mais, e parece que a igreja está crescendo, mas cresce também com muitos problemas e com muitos não nascidos de novo. Então, creio que devemos ter essa precaução como igreja. Isso não é ser, de certa forma, ofensivo com as pessoas, pelo contrário, é a questão de saber, e elas mesmas ter a chance de se averiguar se está na verdade, porque se não está, é uma grande oportunidade para elas em ser salvas, de colocar em ordem as suas vidas com Deus, do que permanecer enganadas, pensar que está tudo bem e de repente não estar bem. Então é uma oportunidade. A questão de averiguar, de ser precavido, não é somente para a igreja, mas é beneficiar até as próprias pessoas, tanto que nos damos a possibilidade do arrependimento e tudo mais. Então creio que em grande parte esse foi um dos grandes itens da mensagem do domingo, e espero que nós percebemos que ao fazer evangelismo, no caso do apóstolo Paulo, ele não foi leviano, não foi só pensar para as pessoas receber Jesus, levantar uma mão, mas Paulo ele tentava ser sério com as pessoas e verificar se elas realmente estavam convertidas. Então Paulo, muitas vezes nessa questão evangelística também se faz muitos erros. É preciso que verificamos, e não somente por desejo ou porque as pessoas têm certa familiaridade com as coisas espirituais, recebê-las tão fácil, mas averiguar sempre as coisas. E assim teremos igrejas mais firmes, fortes e desprovidas de problemas. Que Deus nos abençoe a isso. Amém? Muito bem. Meus amados, infelizmente, como nós não temos ainda essa possibilidade de conversar um com o outro, esperamos que isso vai ser resolvido em breve online, nós temos o nosso momento de agradecimentos. Então, com certeza, você tem seus motivos de gratidão, pelo qual você deve agradecer a Deus. É claro que nós temos nossas preocupações e tudo mais, mas, acima de tudo, devemos ser gratos que estamos nas mãos de Deus, e Deus conduz a nossa vida e a história da humanidade. E Deus é aquele que há de providenciar o que nós precisamos para essa vida, tá certo? Eu sou grato pela minha família, graças a Deus estamos bem e não registramos por hora nenhum problema assim, de saúde que possa preocupar as nossas vidas. Quanto ao nosso projeto, estamos na espera, estamos em paz, apesar das situações não nos dar uma percepção de mudança positiva, mas estamos em paz e esperançosos na graça de Deus. Então, eu sou grato por isso, sou grato pelos meus amigos com quem me encontro online e obtenho também meu suporte. Então vamos orar, agradecer a Deus por tudo isso, e espero que em breve temos a chance de nos ver pessoalmente. Aqueles que decidirão aparecer por aqui, será um prazer de revê-lo, falar, conversar, orar, tá certo? Deus abençoe vocês. Então vamos orar e depois conversamos um pouco mais. Deus, nós somos gratos por os seus feitos na vida dos seus filhos, somos gratos por o Senhor ser aquele que cuida de nossas vidas. Somos gratos que estamos nas suas mãos, que controla a história da humanidade. Somos gratos que o Senhor tem um propósito bom na nossa vida e o próprio Cristo morreu por nós.
Pai, nossa esperança está em Ti e na graça que será trazida na vinda de Cristo. Portanto, nos faz estar esperando a vinda de Cristo e nos alegrar naquilo que Cristo nos prometeu. Abençoe a cada um de nós com um coração grato, apesar das preocupações, e cuida das necessidades do seu povo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.